Conversa Cabergs. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conversa Cabergs. Eu sou o jornalista Pedro Pereira e farei a mediação deste podcast. Você já conhece o programa De Bem com a Vida da Cabergs? O projeto busca estimular a adoção de condutas benéficas para a saúde, incentivando hábitos saudáveis e o autocuidado. O De Bem com a Vida realiza encontros mensais e aborda temas como atividade física, alimentação saudável, lazer e saúde física e emocional. Para se inscrever, entre em contato com a Gerência de Prevenção e Promoção da Saúde pelo telefone 51 3262 9212 ou pelo e-mail prevenção@cabergs.org.br. Inscreva-se e faça parte do projeto De Bem com a Vida. Hoje vamos conversar sobre formação de família, especialmente sobre adoção. Convidamos Diana Friso, psicóloga e professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também coordena o núcleo de pesquisa e intervenção em famílias com bebês e crianças. É isso, né, Diana? Bem-vinda. Queria agradecer o convite, acho que o tema é super importante, a gente vem se dedicando bastante a tentar entender como ajudar as famílias nesse processo da chegada da criança em casa e de toda a questão relacionada à adoção e aos vínculos de forma geral. Maravilha, a gente tem boas companhias aqui hoje que vão nos ajudar a entender tudo isso. O primeiro deles é o Lucimar Quadros da Silva, analista do Banrisul. O Lucimar e seu marido, Rafael, adotaram o João Vitor em 2010, após 2 anos e meio esperando. Depois da chegada do João Vitor, que na época tinha menos de 4 meses, eles enfrentaram uma outra espera, o direito à licença, ou licença maternidade. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, né, Lucimar? Eles ingressaram com um pedido junto ao INSS e 2 anos depois, em uma decisão administrativa inédita no Brasil, conquistaram esse benefício. Bem-vindo, Lucimar. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado pela introdução. O que aconteceu foi isso. A gente adotou o João, ele veio para nós pequenininho ainda, bebê. Ele que nos pegou pela lapela na hora de conhecer ele lá no fórum. E depois disso a gente levou ele para casa e até hoje a gente não se separou, não se desgrudou mais dele. Ele está conosco já há 13 anos, né? Ele está com 13 anos agora, completos, e está maravilhoso, né? A vida é totalmente diferente, a vida antes e depois do João. Muito legal. Bom, a gente falou sobre essa espera, né? O Brasil tem atualmente cerca de 5.000 crianças e adolescentes esperando serem adotados, conforme dados do mês de maio deste ano, pelo Sistema Nacional de Adoção. Por outro lado, existem cerca de 34.000 pessoas ou famílias dispostas a adotar. Ou seja, essa conta ela não fecha. E isso acontece por causa de diferentes fatores. Um deles é a idade desejada, já que muitos preferem adotar filhos ainda bebês. Também a questão, muitas vezes, dos irmãos, como a gente até conversou antes de começar a nossa gravação, né? A Cristina e o Anderson, que estão aqui com a gente, eles fugiram desse perfil e adotaram os irmãos Ítalo e Bernardo em novembro de 2020. O Ítalo com 1 ano e 10 meses, então, e o Bernardo com 7 anos e 10 meses na ocasião. A Cristina está transformando toda essa história em um livro e eles estão aqui para falar um pouquinho sobre isso com a gente. Sejam bem-vindos. Obrigada, Pedro. Então, realmente é isso. Nós não tínhamos a intenção nós não tínhamos o desejo de ter um bebê, nós tínhamos o desejo de ter um filho. A única coisa que nós gostaríamos é que nós pegássemos pelo menos um pedacinho da infância. Então, quando fomos fazer toda a parte de montar o perfil como eles pedem, nós colocamos que gostaríamos de uma criança, independente de sexo, de 0 a 8 anos e meio, com até um irmão, que hoje é o que nós conseguimos em função das nossas atividades, né? 2 filhos para nós hoje é o que a gente tinha em mente que seria o ideal dentro da nossa família. E vieram, né? Vieram e o B, né, o Bernardo, que hoje está com 10 anos, ele foge desse padrão que normalmente as famílias pedem, né? E muitas pessoas, infelizmente, têm medo de adotar uma criança um pouco maior justamente pela bagagem que ela traz. Só que isso é o que a gente tem a dizer, né? Eu sou amplamente
né, eu quero muito divulgar isso. Recomendo, adotem, porque é maravilhoso. A gente não imagina mais a nossa vida sem eles, a gente nem lembra direito como era a nossa vida antes deles, porque é muito intenso. Claro que a bagagem, ela traz uma série de desafios, mas a gente se fortalece muito por eles, a gente descobre forças que nem sabia que tinha por eles e dá tudo certo. O Anderson comentou um pouquinho antes da gente começar a gravar também essa questão do quanto a gente desconhece o assunto ainda, a gente, sociedade, né? A gente ainda tem muitas lendas em torno disso, né, Anderson? Fala um pouquinho Exato. pra gente, assim, como tu tem vivido tudo isso. Inicialmente, assim, eu desconhecia, assim como a Cris, de forma total, como é que isso procedia, como que acontecia. Até porque o processo, para mim, foi bem mais demorado. Demorei muito tempo para aceitar a ideia de adoção, porque na minha cabeça, como é que funcionava isso? Tem a gestação, tu passa por um período de adaptação, tu vai te acostumar com aquilo e, de repente, tem alguém na tua casa, né? Tomando o teu tempo, exigindo demandas que até então tu não tinha. Perfeito. E aí tu vai crescer com isso. Na adoção, na minha cabeça, da noite para o dia, teria alguém lá. E não haveria esse preparo, né? Então, eu não entendia muito bem como que da noite para o dia, eu teria alguém lá para cuidar. E eu fui amadurecendo, a Cris sempre me polindo, me orientando aqui e dali, e eu buscando trabalhar essa questão na minha cabeça. Quando tu está no processo, tu percebe que tu não entende, o que tu não sabia, tu sabe menos ainda. Porque toda a informação que tu supostamente acha que saiba, ela está errada. As informações, elas deveriam, acho que até ajudaria isso nos processos de outras pessoas para se interessarem em adotar, serem melhor divulgadas, serem mais, isso ser amplificado. E durante o trabalho que a gente fez, as reuniões, os encontros, os filmes que eles pediam para a gente assistir, as entrevistas, Por quê? É um processo, ele é bem moroso, justamente porque o risco da pessoa não querer ou achar que aquilo que ela está buscando é uma coisa e quando chega no processo é totalmente oposto, faz com que as pessoas desistam no meio do caminho e, pior, desistam depois de adotar, o que é mais grave, né? Então, eu acredito que se isso fosse melhor divulgado, fosse melhor esclarecido, as pessoas acho que teriam uma segurança para aderir, né? E para mim foi assim, e é assim como eu acho que deve ser para muitas outras pessoas, né? E talvez o primeiro passo para abrir essa caixa preta, né, Giana, seja justamente essa disposição em falar sobre o assunto, abrir o coração mesmo. Quando o Anderson vem aqui para contribuir, para trazer essa reflexão, e ele abre o coração e diz, para mim era necessário passar pelo processo da gestação, e eu fui entendendo que não. Talvez muitas outras pessoas se identifiquem com isso. Né, Giana? Que outros tabus assim, a gente precisa quebrar ainda para falar sobre adoção? Eu acho que a adoção, ela tem muitos mitos, né? Acho que, por exemplo, que só quem adota são pessoas que não podem ter filhos, né? Ou que as crianças maiores não têm capacidade de se vincular, né? E a gente, à medida que a gente avança estudando isso, a gente tem visto que os mitos vão indo por terra, né? Porque a gente nunca perde a capacidade de se vincular, né? A gente tem excelentes casos, né, que a gente acompanhou de crianças que foram adotadas maiores. A gente nem usa mais o termo adoção tardia, porque a gente entende que tardio é algo que passou do tempo, e como a gente entende que não perde a capacidade de vincular, a gente fala adoção de crianças maiores. Quando a gente começou lá a estudar até a adoção de crianças maiores, era acima de 2 anos, né? Tão pouco se falava na literatura sobre isso. Então, a gente tem feito um esforço, né, sempre que possível, de poder trazer informações das famílias para o público leigo, para poder trazer à tona, né, desmistificar a adoção, né? As pessoas têm essa ideia que é uma coisa, né, por altruísmo, né? Ai, que bonito, né, tu adotou, que disposição tu tem. Eu digo, poxa, se a tua ideia é ser altruísta, tá contraindicado adotar, né? Porque a gente precisa de uma disponibilidade incrível de se tornar pai e mãe dessa criança. E o processo é moroso para, né, como o Anderson falou, para dar tempo da pessoa se preparar para ter essa disponibilidade,
Porque a gente precisa pais e mães para uma criança que teve um passado, infelizmente, que não foi o melhor, né? E ela merece um futuro brilhante, um bom futuro pela frente. E é por isso que a gente precisa que esses adultos estejam preparados para acolher essa criança. E isso demora. Vamos saber um pouquinho mais do Lucimar também, a tua história com o Rafa e o João Vitor, né, Lucimar? Foram, no caso de vocês, 2 anos e meio nessa... amadurecendo essa ideia e já na espera, né? Nós nos mudamos para Gravataí e lá o Rafa tinha um restaurante lá onde eu ajudava ele e a gente fazia algumas atividades no restaurante onde a gente ajudava algumas casas de passagem, a gente ajudava entidades assim, tipo ONGs, né? E nessa função de ajudar essas ONGs e essas casas de passagem, a gente foi se interessando, vendo crianças que necessitavam e tudo, e daí surgiu a ideia e a gente foi ali amadurecendo, entramos em contato com o fórum. A gente entrou primeiro numa fila de apadrinhamento afetivo, daí depois a gente ficou sabendo na época que quem estava no apadrinhamento não podia adotar, então a gente daí perdeu, bem dizer, 2 anos numa fila de espera sem esperança nenhuma. Depois a gente entrou para adoção realmente e ficamos 2 anos e meio. Meio ano foi para ser habilitado, e meio ano para ser habilitado e 2 anos de espera efetiva. A gente fez, na época, uma ficha, que a gente preenche uma ficha de como é que a gente chama? Um questionário. Preenche um questionário. E nessa ficha a gente colocou que a gente aceitava a criança até 5 anos, podia ser de qualquer sexo, qualquer cor, não tinha... E a gente só pediu que não tivesse doença incurável, porque nós não tínhamos, na época, condições de pegar uma criança nessa situação. Então, qualquer doença tratável, a gente podia pegar a criança, assim, pegar no sentido de adotar, né? Então, para nós veio, na época, o João. Ele estava num tratamento de bronquiolite, tinha sido hospitalizado. Nesses 20 dias que ele ficou na casa de passagem, ele foi hospitalizado. E isso é muito importante a gente colocar, que essa doença tratável, porque a criança, quando está na fila de adoção, que seja bebê ou qualquer idade, se ela tem uma otite, e tu bota que tu quer criança saudável, tu perde aquela criança com aquela doença que é hiper fácil de Essa tratar, foi uma né? das coisas que Então nós a gente, na época, perguntamos. por colocar doença tratável, a gente teve, no caso, a sorte de pegar o João, que veio beber para nós, né, com menos de 4 meses, e em seguida a gente já tratou aquela bronquiolite. Ele nunca mais teve problema de pulmão, né, dos brônquios, de nada, e está saudável, hiper saudável, e até hoje, bem dizer, ele não conhece o hospital, assim, sabe, graças a Deus, sabe? Então ele se criou uma criança hiper saudável, mas isso é importante a gente colocar, que se tu bota que tu quer uma criança saudável, se a criança não está saudável na época, qualquer doença que ela tenha na hora lá da adoção, tu perde o teu lugar na fila, né, na pseudo-fila. Esse cuidado que até reforça o vínculo, É legal, né? é bom a gente colocar isso, já sendo né? cuidada, né? Eu acho que o problema está justamente na palavra, né? Porque o nosso entendimento é sobre saudável, mas o processo, aquilo significa outra coisa. Né? É não ter doença nenhuma. E não existe. Tanto que nós perguntamos o que significava aquilo. Porque depois que a gente chega no fórum, que começam as entrevistas com a assistente social, com a psicóloga, eles revêem aquele questionário que a gente preencheu, mas que a gente preencheu meio no escuro, sem saber exatamente o que tem por trás. Então, quando apareceu essa parte das doenças, a gente perguntou. Então, dentro disso tudo, a gente foi aprendendo muitas coisas, e nós, lá na hora dessas entrevistas, nós remodelamos várias coisas que a gente tinha marcado, porque justamente no momento em que a gente recebe o questionário é só um papel que tu tem que marcar algumas coisas, mas tu não sabe o conceito que está por trás dele. E aí, conversando, a gente foi entendendo e a gente mudou, acho que quase todo o questionário. Mas e aí, Lucimar, conta pra gente... João Vitor pegou a lapela aí, quando vocês foram visitá-lo. E aí, o que aconteceu? Daí a gente levou ele, a gente teve a felicidade de pedir para a juíza para levar ele para casa no mesmo dia, né? E a gente conseguiu levar ele para casa no mesmo dia, porque no processo normal de adoção, tu visita uma semana, tu visita outra semana. Nesse meio tempo que tu tá visitando a criança de semana em semana, é o período que tu já sabendo como vem a criança, tu compra berço, compra cama,
tu arruma o quarto, se a criança é pequena ou é grande, tu agiliza toda a tua vida nesse mês que tu fica semana a semana visitando a criança. Nessas visitas, normalmente, tu é assistido, onde as assistentes sociais veem a maneira que tu trata a criança, que a criança te trata, até para ver se tem tem afinidade, alguma coisa assim, né? E então a gente não teve isso. Mas foi muito legal porque a gente acabou levando o João no mesmo dia e a gente daí nunca mais se separou dele. Eu já comentei isso, mas foi bacana porque toda aquela surpresa que a gente teve de ter que aprender a dar mamar, aprender a tocar fralda, tudo de um dia para o mesmo dia, né? Foi muito legal. Isso foi muito surpreendente. Então, a gente sempre tenta esclarecer isso, que fique claro para as pessoas que vão adotar, porque por mais que seja lindo, que seja uma coisa maravilhosa, assim, é uma estrada meio espinhosa, assim, que tu começa, né? Depois fica bacana, sabe? Fica lindo, maravilhoso. Mas no primeiro momento, assim, vamos dizer que tu sofra, mas não é um sofrimento ruim, entendeu? É um sofrimento que tu fica aprendendo, né? É construção, né? Tu vai te construindo, né? Então é muito bacana. E a criança vai se construindo contigo, né? Vai criando uma afinidade, né? De pai e filho, que é maravilhosa. Muito lindo, como assim, é filho mesmo, sabe? Não tem como dizer que é diferente de biológico adotado, sabe? É um amor incondicional. É o amor, acho que é a palavra-chave, né? E o Ítalo e o Bernardo, como que foi a ida deles, a recepção? Bom, nós somos pais de pandemia, né? É verdade, tem mais isso Foi ainda. muito doido essa parte. Foi muito doido, essa é a palavra. Porque nós estávamos em plena pandemia e eu estava trabalhando em casa. Em dado momento, meu celular tocou, eu olhei, um número desconhecido, eu pensei, ai meu Deus, alguém querendo me vender alguma coisa, atendo ou não atendo, atendo ou não atendo. Ai, é 51, vou atender. Atendi. Aí, boa tarde, é a Cristina. Eu pensei, gente, compraram meu cadastro. Sim, sou eu. Ai, aqui é a Márcia, do fórum. Nesse momento, ele estava passando, eu só chamei ele rapidinho, botei no Viva Voz. Só que, ao mesmo tempo, quando ela foi conversando com a gente acabou se lembrando que estava acontecendo muitas separações nessa época da pandemia. E eles comentaram que, de tempos em tempos, eles poderiam entrar em contato com a gente para saber, para atualizar cadastro, saber se a gente ainda seguia com a intenção. E no decorrer da conversa, a gente foi meio que murchando, achando que era isso, que era uma atualização de cadastro. E até porque ocorreu de fato isso. Muitas pessoas que estavam no processo separaram, desistiram, né? Enfim. Isso aconteceu bastante. 15 minutos de, entre aspas, atualização de cadastro, ela comentou, pois é, nós temos 2 irmãos com o perfil de vocês. Aí eu olhei pra ele, né? E disse, gente, como assim, né? Cheguei a me arrepiar de Falaram novo, sobre as crianças, né? Então, minimamente, eles comentaram a idade das crianças e falaram um pouquinho deles e perguntaram se nós gostaríamos de saber um pouco mais. Isso era a véspera do Dia das Crianças, a gente tinha se organizado para fazer nossa primeira saída de pandemia para a Serra. A gente já nem queria mais ir depois disso, porque eles nos mandaram o dossiê para a gente ficar, para a gente conhecer um pouquinho mais eles. E aí a gente disse, mas não dá para dizer sim agora. Não, fiquem em feriado, conversa. E quanto mais a gente lia, quanto mais a gente feriado horroroso. Ai, foi um feriado assim. Expectativa, ansiedade. Se não tivesse isso, ele teria passado muito rápido. Mas com isso, ele se arrastou de uma maneira, assim, que quando elas ligaram para nós, a gente disse sim, a gente quer ir adiante. Só que desse dia, a partir desse nosso sim, a nossa vida parecia uma gincana diária. Porque, como a gente estava numa pandemia, a nossa aproximação com eles foi via vídeo. Essa parte foi engraçada, porque é isso que ela falou, parecia uma gincana. É que, inicialmente, eles disseram que o primeiro contato seria através de um álbum de fotos que a gente tinha que mandar para eles. Só que eles nos disseram, hoje, para mandar amanhã.
E aí, em plena pandemia, vai sair imprimir foto, vai sair a comprar, sabe? De Não, repente, e assim, tu era um álbum, mas tu tinha que contar uma história, apresentando a casa, quem nós éramos, avós, tinha cachorrinho e tal. Então não era só botar foto. Né? E ele saiu correndo atrás disso tudo. E a minha cabeça não existia mais no trabalho, mas eu tinha que continuar trabalhando. Então, fizemos o álbum, entramos madrugada dentro e nós não podíamos levar até lá. Pedimos para o nosso compadre para ele levar, ele levou, ele ficou bem curioso, queria ver se conseguia ver alguma coisa. E isso foi proposital também, e vocês vão entender depois por quê. Então, essa foi a primeira aproximação e nós tínhamos que fazer um álbum pro Ítalo, um álbum pro Bernardo. E aí eles viram, né, a gente pro B, que era maiorzinho, a gente mandou um negocinho para ele pintar, tudo mais. E depois disso, vieram as videochamadas que a gente ficava conversando com eles, né, para ter essa primeira aproximação. Mas quando a assistente social, ela nos disse que quando ela chegou para o Bernardo e disse que tinha encontrado uma família para ele... eu não vou conseguir falar isso. Eu sou mais duro. Ele pegou e saiu correndo para contar para o Ítalo que tinha uma família para eles, que eles iam ter pai, mãe. Porque ele cuidava muito do Ítalo, ele sempre cuidou muito dele, né? Inclusive ele dava comida pro Ítalo, pro irmão, né? Então ele estava sempre cuidando. E esse abrigo especificamente, ele tem muitas crianças pequenas, muitos bebês. E ele era um dos maiores, tinha 3 ou 4 crianças maiores e que foram adotadas posteriormente, ficou só ele. Então ele ficava feliz da vida, sempre que tinha uma coisa nova para ele contar pro Ítalo. Então foi... E ele disse que ele foi correndo no berço do Ítalo para contar: Ítalo, encontraram uma família para nós. E aí a assistente social diz que o B, ele tem uma personalidade forte. Então, no abrigo ele era muito duro. O B é o nosso idoso. É, o nosso idoso de 90 anos, a gente diz. Então, diz que ele era uma criança que não gostava de dormir de tarde e tal, porque ele já era grande, ele não precisava dormir de tarde. Diz que aquele dia ele deitou, dormiu por 2 horas. Ele estava até preocupado com o Bernardo, porque ele não dormia. E aí, quando ele acordou, perguntaram: não, eu acordei, eu sonhei com a minha casa. E aí a gente foi, né, e bem como o Simar falou, o início ele é espinhoso, porque do nada a gente começou essa aproximação, aí disseram: tá, hoje vocês têm que fazer um vídeo da casa de vocês e do quarto deles. Mas, gente, qual quarto? Que quarto? Eu não tenho um quarto. E aí a gente montou um quarto num final de semana, botamos brinquedinhos ali, montamos todo um quarto para eles poderem ver que eles tinham um quarto esperando por eles, que eles tinham uma casa esperando por eles, que eles tinham um cachorro esperando por eles. E esses comportamentos, né, Giana, me parece que o comportamento do B era muito mais uma defesa, né, essa casca, nessa parede que ele criou para proteger não só ele, como o irmão, né, ou seja, uma criança que já tem o senso de se defender e ainda a responsabilidade de defender o irmão. E tudo isso é trazido para essa construção de relação, de afeto, né? Qual é o tamanho desse desafio? Quais são os caminhos que dá para percorrer assim? Agora, ouvindo a Cris e o Anderson falar, eu estava me lembrando, né? Porque, na verdade, vocês adotam o B, né, o Ítalo e a relação dos dois, né? E se por muito tempo, né, o B teve que proteger o Ítalo, ele também cria essa concha que também dificulta daqui a pouco o acesso a ele, né? E o humano, às vezes, talvez solicite ele, não o pai e a mãe. Né? Então, a gente vê que, às vezes, a complexidade da adoção de irmãos é essa. Como é que tu rompe essa casca que se criou nesse relacionamento dos irmãos para se protegerem? Né? Exatamente, eles faziam isso. E eles te testam muito também. Não só essa defesa, que é natural, porque tu vem de um ambiente hostil, né? Ninguém adota uma criança feliz, né? Foi retirado, ninguém tira uma criança feliz da família, né? Então ele tem uma história, ele tem uma bagagem, e aí ele quer proteger aquele irmão que é menor, assim como ele protege até hoje. Né? O Bernardo, ele tem um senso de cuidado, assim como ele é extremamente infantil para algumas coisas, ele tem umas sacadas muito avançadas, assim, para a idade dele. Ele sempre procurava nos trazer as necessidades do irmão dele, porque por ele ser um bebê,
ele dizia, o Ítalo agora ele quer tal coisa. O Ítalo agora ele está sentindo tal coisa. Agora o Ítalo ele precisa de tal coisa. Então, a gente, aos poucos, foi dizendo, não te preocupa, a gente entendeu, a gente vai conseguir, né, suprir as necessidades do Ítalo. E foi foi uma construção, assim, dia após dia, dele entender que agora ele não estava mais sozinho. E que ele não precisava fazer esse papel que até então ele estava fazendo. Que hoje ele tinha quem olhasse por ele, quem cuidasse dele. E foi muito engraçado que eu acho que ele acabou se dando conta disso. Essa parte é legal. Quando a gente explicou pela primeira vez para ele, nós sentamos para mostrar o boletim dele, que eram os conceitos. Isso foi um outro problema, porque o Bernardo ele veio com 8 anos, nós recebemos um atestado de matrícula para a 3ª série, sendo que a 1ª série dele quase não existiu, a 2ª série foi a pandemia, que não existiu, e ele não sabia ler, ele não sabia contar, ele não sabia nada. Ele não sabia segurar o lápis. Ele sofreu uma série de negligências no início da infância, que a motricidade fina não tinha sido desenvolvida, e que aos poucos agora a gente estava trazendo isso para ele. Mas, né, conseguimos. Eu digo que ele é a superação dele mesmo, porque em 6 meses ele aprendeu a ler. Ele não sabia nem que existia o alfabeto, e em 6 meses ele aprendeu a ler e a contar. Então, no dia que a gente mostrou para ele o boletim, nós tínhamos também a informação que a professora sempre dizia, que ela apontava, B, aqui dava para melhorar assim, assim, assado. Não, do meu jeito aqui é melhor. Então, sempre do jeito dele era melhor. Ele sempre tinha, o jeito dele funcionava. Então, para tudo ele usava o jeito dele. Né? Ele dizia, não, mas do meu jeito funciona, do meu jeito dá certo, do meu jeito é melhor. E aí a gente explicou, B, quando a prof fala isso pra ti, é porque ela quer te ajudar, ela conhece um outro jeito diferente do teu, que talvez vai te ajudar mais do que o teu jeito. E tu agora, como tu tá com o pai, como tu tá com a mãe, como tu tem a prof, tem a avó, tu tem adultos que conhecem um pouco mais, que viveram um pouquinho mais do que tu, que conhecem a vida e que podem te dizer e te orientar. Antes tu precisava dar o teu jeito, porque era só tu. E agora, não é mais só tu. Agora somos nós. E à medida que a gente ia falando, foi enchendo os olhos de lágrima dele pela primeira vez. E ele ia nos olhando, até que de repente ele disse assim... Foi se engasgando falando, ele não sabia o que era. Ele disse, eu preciso... Meu olho, de repente, ficou molhado. Ficou cheio de água, ele falou. Eu disse... E só que a gente olhando pra ele, a gente tava vendo, tava se segurando também. Eu disse, tá, filho, vai lá, lava o rosto que a gente volta daí pra dar tempo também da gente se recompor. Nós descobrimos que ele nunca tinha se emocionado. Ele não sabia como era. Da mesma maneira que em um mês dele com a gente, nós descobrimos que ele não sabia dar um beijo. É verdade. Também ele não dava, ele não sabia. Ele disse que não dava beijo. E aí, mas a verdade é que ele não sabia. Ele nunca recebeu. Tu não retribui aquilo que tu não conhece. Que tu não aprendeu. Então... E o início é muito forte, porque a gente vai levando uma cacetada atrás da outra, do nada. Pesado. E a gente tem que tentar contornar aquela situação. Então, puxa vida, nunca na minha cabeça tinha passado que uma criança não sabe beijar. E aí, quando ele falou isso, aquilo bate como uma pedra em ti, tu precisa te recompor em segundos e pensar o que vai fazer. Eu disse, não, então vamos testar, vamos aprender, vamos fazer aqui, né? Então, vamos dar beijo. Então, foi uma construção. Hoje ele beija, só que ele beija somente nós dois. Eu digo que nós tínhamos a DR do banho, porque no início eu dava banho nele. E comigo era a DR do café da manhã. Com a mãe era no café da manhã. E ele me questionava, né? Pai, por que uma mulher tem um filho se não é para cuidar? Eu nunca falei mal da mãe. Nós nunca falamos. Eu dizia assim para ele, B, pensa assim, talvez a tua mãe não soubesse cuidar dela. E, consequentemente, ela não ia saber cuidar de uma criança. Mas por que ela não me dava comida? Porque ele não era alimentado. Né? Ele comia coisa que ele pedia no portão. Ele disse assim, já comeu... sabe o gosto de ovo cru?
Eu disse, não, eu nunca comi ovo cru, eu sei. Então ele largava coisas assim, forte, né? Lá onde eu morava tinha uns arbustos e eu roubava uns moranguinhos e escondia embaixo da casa para comer. Porque eu era pequenininho e eu passava. Daí eles que tinham uma madeirinha, uma tabuinha que era da casa que era quebrada, ele conseguia passar porque ele era bem pequenininho. E eu disse, mas o que a tua mãe fazia? Dormia o dia inteiro. Mas ela dava ração pro cachorro, mas não dava comida para mim. Eu comia ração também. Então, esse tipo de coisa é um amadurecimento excessivamente precoce para qualquer criança. E, no entanto, a forma como ele lida com isso é bacana, porque tu vê que ele não é uma criança amargurada. Ele é zero rancor. Ele é zero rancor. Ele é uma criança para frente. É uma luz. Ele nasceu para ser feliz. E aí, uma coisa que eu descobri, eu disse assim para ele. B, nessas conversas, né? Eu pesquisei teu nome e me parece que em alemão é Bärherz, que é urso forte. Por isso que tu tá aí até hoje. Tu aguentou isso tudo justamente porque tu tem um nome forte. Ele é mesmo, pai. Eu disse, não acredito. Eu mostrei para ele, pesquisei, mostrei. Pode ser então. Então por isso tu sobreviveu. Tu tinha que aguentar, né? Felizmente teu irmão não passou por isso. Mas vai saber se ele teria a mesma força. Porque ele não tem o teu nome. Uhum. Daí ele fica faceiro com essas coisas. Especial, né? Mais ainda. E ele, só concluindo assim, ele teve um dia que ele disse assim no carro assim, eu queria que meu nome tivesse Miguel. Eu disse, Bernardo Miguel? Vai ser cantor? É um cantor sertanejo, exatamente. Aí eu fui pesquisar, e é o perfil dele, assim, né? E eu disse, mas de onde é que tu tirou esse nome, Ben? Não, eu acho bonito. Só que ele não sabe que se a Cris, uma vez ela engravidou e perdeu, e se da gestação fosse menino, tivesse, né, progredido e tal, o nome do nenê seria Miguel. Só que a gente nunca falou Nós isso. nunca falamos. E do nada no carro um dia ele assim pra mim, eu queria que o meu nome tivesse Miguel. E a gente tá aguardando agora sair a certidão. São questões que às vezes se desconhece, né, Lucimaria? Às vezes ainda não existem. Como o caso de vocês, né? A questão da licença. Conta pra gente um pouquinho mais dessa história. E conta pra gente esses primeiros anos do João Vitor com vocês, né? A gente tá vendo aqui pelos depoimentos que é uma escola da vida, assim, né? É um aprendizado constante. E conta pra gente sobre as lições que vocês vêm tendo com o João Vitor. Quando o João chegou para nós, ele não dormia muito bem à noite. E as pessoas que tinham tido filhos, e no geral, assim, diziam assim, não, mas vocês não devem dar mamar à noite, vocês devem tentar acostumar ele a não tomar mamar à noite, dar mamar quando ele for dormir. E daí não dá mamar de noite, porque, passarinho não come de noite, não sei o que, não come de noite. Aquelas coisas que... Só que o guri chorava. Ele dormia, 2 horas, chorava e só acalmava com mamar. Então a gente dava um mamar para ele dava aquela mamada assim. Então, assim, eu não sei o histórico dele antes. Eu não sei se ele não passava fome. Então a gente dava um mamar e ele se acalmava. Dormia mais de 1 hora, 2 horas, acordava de novo e eu dava mamar. Daí a pediatra dizia assim, bota mais alguma coisa para engrossar, para ficar mais fortinho, daí de repente alimenta mais. Bom, a gente fez quase o mingau. Quase um mingau que não saía da mamadeira e não adiantou. Quer dizer, então tinha dias que eu ia trabalhar e eu tava escrevendo as coisas assim, e meu lápis caía da mão assim quando eu acordava, sabe? Trabalhando eu acordava, de não dormir à noite. E isso não foi uma, não foi 2, muitas vezes aconteceu. Que nem teve uma vez que a gente foi contar para ele assim sobre que ele era adotado, porque até então uma criança de 3 anos, 4 anos, a gente não trabalha isso com eles ainda, porque tu vai criar um problema que a criança não tem. Então, a tia da escolinha nos comentava assim, vocês não vão falar, e daí um ano a gente tentou falar, não deu, daí a gente sabe quando tu tenta entrar no assunto e a criança desvia, tipo assim, a gente viu que não era o momento dele, né? Ele sinalizou e a gente daí não forçou, principalmente isso em época de Dia das Mães, né? Era cobrado isso um pouco da gente, mas a gente tentava e não conseguia, mas aí também não era um problema. Daí a gente resolveu de não criar um problema na criança que ela não tinha. Daí teve um momento que a gente, lá acho que com 4, 5 anos, acho que com 5, a gente chegou para ele, João. Daí tu faz todo aquele rodeio, né? Os pais chamam, né? Aquela coisa, tu vai alisando, assim, né? Até chegar no momento de falar. E assim que a gente daí comentou várias coisas para ele, disse assim, filho, a tua mãe não tinha condições.
E a gente também teve o cuidado de... A gente nunca falou muito bem da mãe e também nunca falou muito mal. A gente sempre deixou neutro, entendeu? Porque ele também, eventualmente, questionava alguma coisa. A gente sempre... Nunca deixou de falar as coisas, mas a gente também nunca estimulava o assunto, entendeu? Só quando ele perguntava, a gente respondia, pronto, e encerrou. Então a gente comentou, também não tinha condições, eu também não sei o quê. Daí ele assim, o que é condições? Daí a gente começou a dar aquela enrolada, né? Ela não tinha paciência, que ela tinha dito na época que ela não tinha paciência, ela não tinha várias coisas, assim. Daí até um momento que a gente chegou e disse, ela não tinha dinheiro, João, ela não tinha assim como sustentar vocês. O quê? Então eu já fui pobre? Aquilo ali nos desarmou, né? Eu assim, mas João, tu é pobre ainda, filho. Não é esse o problema. A gente fala a mesma coisa pro Bernardo. Daí então tu vê, né, que o problema não tinha, sabe? Então dali a gente começou a conversar com ele. Até a tia da Van, um dia nos procurou assim, meio assustada. O João chegou para mim e falou que ele era adotado, se eu sabia. E eu assim, Evelise, tu fala para ele sabe de toda a história dele. Tu pode falar normalmente com ele. Ele estava te contando que ele era adotado, daí ela não ficou sem falar. Entendeu? Não tem problema, ele sabe toda a história dele. Sempre soube, né? Entendeu? Não tem como ele ser um filho biológico de 2 pais, entendeu? Então, assim, a gente sempre contou. E a gente sempre preparou ele para isso, tá? E preparou no sentido assim, a gente não falou, filho, teus pais são homossexuais. Ninguém vai xingar e fazer bullying dizendo que os pais são homossexuais. Vamos dizer, filho, teus pais são puto, teus pais são gays, teus pais são... Porque é isso que a criança, quando tem a maldade de falar alguma coisa para outra, ela vai lá, né? E não vai falar com educação, né? Tu é filho de um casal homoafetivo, né? Não vai dizer, tu é filho do casal homoafetivo, ninguém vai brigar, xingar alguém e dizer isso, né? Daí a gente já... Então, assim, a gente fala, sabe, pra ele o que é realmente, né? Então, esses dias eu tava conversando com ele e não sei o que eu perguntei um negócio pra ele assim, mas eu não sou gay? E eu assim, qual é o problema se tu fosse, filho? Não, mas eu não sou gay, sabe? Todo aquele jeitinho, né? Sabe? Esse é outro mito da adoção, né? Vocês são um casal homossexual que o filho de vocês vai ter essa orientação. Pode ter se quiser. Sim, nada contra também, né? Mas os interesses deles. Tanto que como os guris, eles podem ser também. Então muito legal não tem nada a ver. Eu no carro, isso faz tempo já, eu disse pro B, olha, B, o que tu acha que é bonita aquela mulher, né? Ele olhou, mas não sei, pai, eu não tô nesses interesses ainda. Tem um assunto que a gente ainda não trouxe, que é o seguinte, estamos diante de escritores aqui hoje, porque essas histórias viraram ou estão virando livros, né? O Lucimar já tem essa história publicada. Como é que é isso, Lucimar? Conta pra gente. A gente resolveu, assim, como se fosse guardar na memória, né? Guardar e divulgar para as pessoas essa história de adoção, que é a história da nossa família, que é uma história de amor, né, de muito respeito, e a gente quis deixar isso assim, como a gente diz, para sempre, né, registrado, né, e a gente começou a juntar material e a gente só não tinha conseguido fechar ainda, fazer um fechamento. Até que a gente fez uma festa do meus 50 anos, 40 do Rafa, 5 do João, e a gente estava comemorando 20 anos de união. E era para ser uma festa de aniversário, e o Rafa daí fez uma festa de casamento que eu não sabia, que foi surpresa para mim, e foi muito legal, assim. Daí a gente, naquele dia mesmo, ele me pediu, a gente se arrumou e casou nessa mesma festa, assim, foi muito bacana. E ali foi o encerramento do livro. E o livro, o nome do livro é Amor Sem Preconceito. Ele tem no Face, tu procurando livro Amor Sem Preconceito, tu acha ele. E a gente botou também no Mercado Livre. Então, como Amor Sem Preconceito tem muitos, a gente botou livro Amor Sem Preconceito. Então, se tu botar no Mercado Livre, tu pode pedir o livro lá e a gente daí encaminha. Ele é um livro que a gente botou só a gente mesmo pagou toda a parte a gente financiou todo o livro, porque as empresas que podiam fazer isso e as livrarias, elas cobram muito caro o valor de capa. É quase a metade do valor do livro. Então, para a gente poder tirar o custo do livro, a gente teria que botar o preço de capa muito alto para a gente poder tirar em cada livro um valor que... Então a gente mesmo fez, a gente mesmo vende, assim, e a gente já vendeu o suficiente que já está pagando, já pagou todo o livro, né, todo o custo, e esse valor que a gente ganha nos livros, quando a gente vende, eventualmente agora que não vende tanto, a gente está guardando na conta de poupança do João. Bem legal.
E vocês também estão contando essa história, né? Sim, é que eu resolvi também registrar a história, né, dos meninos desde quando era simplesmente uma ideia, mas ainda é um projeto, né? Ele está sendo escrito. A ideia é que até o ano que vem ele esteja concluído, né? Porque eu acho que quando a gente entra nesse mundo e a gente acaba vivenciando tudo isso que a gente está conversando e mais um monte de outras coisas que a gente nem trouxe aqui hoje, a vontade que nós temos é de contar para o mundo como as coisas são, como elas não são e como elas podem ser, como as pessoas às vezes criam uma série de mitos na cabeça. E foi a semana passada até, eu ouvi da mãe de um coleguinha do B, na apresentação dos Dias dos Pais. A gente estava conversando com as mães e ela me falou que gostaria muito, mas que o marido dela ainda tinha muito receio, justamente porque um filho vinha com bagagem. Isso é coisa de marido, também tinha isso. Então, eu contei para ela, mas isso não tem nada a ver. Tu pode ter um filho que nasceu da tua barriga, tu vai criar ele do jeitinho que tu acha que vai ser perfeito, mas tu não sabe se ele daqui a pouco não vai ser uma pessoa de má índole no futuro. Então... Não é previsível. Isso não é previsível. Não tem receita, né? E todo mundo carrega essas bagagens, né? Essas crianças, às vezes, elas tiveram um início muito difícil, mas bagagem todos temos, né? Exato. Então, assim, a gente descobre uma força que a gente não sabia que tinha. A gente passa realmente por muitas situações difíceis, duras. A gente se questiona, porque chega um momento que a tua cabeça ela não entende o que está acontecendo, né? Tu não imagina assim, meu Deus, o que está acontecendo? Será que é assim mesmo? E não tem uma receita de bolo. Nos disseram que o que a gente sempre ouviu muito as crianças sempre vão ficar testando vocês, né? Que é aquela segurança para ver se realmente eles não vão ser devolvidos. Isso vem com todas elas. Só que as assistentes social, a gente sempre fazia encontros por vídeo, né? Por estar na pandemia, às vezes a cada 2 vezes por semana, depois semanalmente. E eles conseguiam enxergar na nossa cara a exaustão, o cansaço, o desgaste que a gente estava. E aí, num dado momento, a gente já estava achando que nós éramos pessoas péssimas. É verdade. A gente estava se achando pessoas horríveis por toda aquela situação. E aí, à medida que a gente ia relatando, né, é muito importante esse apoio, esse suporte deles, porque justamente eles nos trouxeram isso. E foi muito pontual por conta do Bernardo. Eles disseram assim, normalmente as crianças ficam 6 meses, 1 ano testando os pais. O Bernardo fez isso com vocês em 1 semana, por isso que vocês estão assim. Porque realmente, depois dessa primeira semana, ele deu uma acalmada, ele foi abrindo um pouco a guarda e a gente conseguiu entrar um pouco mais na vida dele, ele foi se abrindo para nós. Mas ainda era tudo muito novo, porque à medida que a gente via que ele necessitava muito da nossa atenção, justamente por ele ser maior, nós tínhamos um bebê junto. E o bebê, ele depende 100% de ti, né? Não tem o que fazer. Tu manter esse equilíbrio de dar atenção pro Bernardo e, ao mesmo tempo, pro bebê que te demanda toda a atenção. E ele não ter mais não se sentir abandonado, vamos dizer assim, né? No caso do Bernardo. Então, a gente até, de certa forma, brinca que o Bernardo é o carentão, né? Ele, todo dia, toda hora, ele pergunta, tu me ama? Eu se te amo, Bê. Ou ele passa assim, ele tá andando, te amo, mãe. Isso, mas ele sempre pergunta, ele pergunta assim, tu me ama? Eu amo. Quanto? Eu sei muito. Ele muito quanto? Ao infinito, ao além, dobrando à direita, a terceira casa. E aí, daqui a 5 minutos, ele vem de novo. Então, é todo dia assim, né? Então, ele precisa dessa afirmação, né? É porque é a mesma questão do beijo, né? Ele, é como se ele estivesse correndo atrás do tempo perdido.
né? Então, ele nunca ouviu que ele era amado, ele nunca teve o beijo. Então, agora ele tá tendo todos os beijos e todos eu te amo que ele não teve durante muitos anos. 5 anos e meio de nada, né? Então, é muito tempo para buscar, né? Bom. Vocês podem garantir o futuro dele, né? O que passou, É o que eu digo ele vai pra ter ele. que lidar, você tem que lidar, é difícil quando se escuta, né? Mas o que pode se garantir é o presente e o futuro, né? Que isso nunca mais aconteça, essas violações de direito. A gente né? sempre fortalece isso. Bia, o que aconteceu para ti, tu nunca mais, tenha certeza, tu nunca mais vai passar, né? Então, tu tem amor, tu tem carinho, tu tem tudo que tu precisa aqui. Então, ou tu acredita e sente, ou eu não sei o que te dizer. Né? Porque eu digo que eu te amo, eu te abraço, eu te dou carinho, a mãe. Agora, se tu não sente isso, tu não vai entender. E aí ele vai abrindo a guarda, né? É nesse sentido. E são essas coisas que a gente quer levar no livro para, né, contar a nossa história, que ela pode ser parecida com de muitas pessoas, mas ao mesmo tempo ela é diferente de todas as outras pessoas, porque cada experiência é única, mas ao mesmo tempo contar um pouquinho mais daquilo que às vezes a gente teve muita impressão que parecia ser uma caixa preta para muita gente. Né? Então a ideia é essa. Eu acho importante também a gente explicar que essas histórias que vieram ser compartilhadas com a gente hoje não foram escolhidas por estarem em livro ou sendo agora em vias de serem contadas em livro, porque são histórias comuns a todo mundo que passa pelo processo de adoção e que resolve adotar, e a ideia é justamente, assim como o B, né, é que muitas pessoas baixem a guarda, né, que se abram para isso, que abram o coração para um processo que é diferente do que se imaginou às vezes, né, Anderson, a vida toda que seria, daqui a pouco pode ser diferente e o resultado, né, é ser tão satisfatório e tão realizador quanto, né? Então, assim, a gente sempre comenta aqui no Conversa Cabergs que a gente ainda poderia ficar horas conversando e hoje não é diferente, né? Pelo contrário, acho que realmente... com certeza fica um gostinho assim de ouvir vocês por horas e horas e ler os livros É só fazer a parte 2. e vamos lá, vamos fazer um podcast sobre adoção, porque realmente é inspirador assim ouvir vocês e não é à toa que tem amor no título do livro, né, Lucimar, porque realmente acho que é a palavra que atravessa tudo que a gente falou e ouviu aqui hoje, né? Então eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui hoje e por compartilharem conhecimento e histórias e a vida de vocês e das crianças aqui com a gente, né? Giana, obrigado mais uma vez. Muito obrigada, foi um prazer poder ouvir as histórias de vocês, contar um pouquinho do que a gente tem feito, né? Na URGS a gente tem todo um cuidado, a gente ouve muitas histórias, né, para dar sentido, realmente para a gente espera ajudar um pouco a sair da caixa preta, entender um pouco melhor esses processos todos. Tá certo, Lucimar. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite da Cabergos e estou sempre à disposição do que vocês precisarem. Eu queria também depois, um dia, ter uma oportunidade de falar sobre a licença, a maternidade, que a gente acabou não falando sobre muito tanto assunto, né? Vamos falar disso Mas sim, na próxima oportunidade. Isso foi bem interessante, bem bacana, né? Que isso abriu portas para outras pessoas, inclusive lá no banco. Tem um colega agora, semana passada, retrasada, ele adotou e saiu de licença bem tranquilo, sem processo nenhum, entendeu? Isso é um avanço, isso é muito maravilhoso para a criança que está recebendo esse cuidado, esse carinho que o João não teve na época quando chegou para nós, né? Ele sai de um lar com vários problemas, vai para a casa de passagem, que a gente sabe que por mais que seja bem cuidado e tudo, tem os seus problemas, e daí chega na casa de 2 pessoas diferentes e já vai para uma escolinha, entendeu? Então a gente conseguiu daí depois de um tempo essa licença para o João, foi maravilhoso, e eu acabei ficando 7 meses em casa, quando eu tirei férias. No final já estavam querendo que eu fosse embora de uma vez, né, para voltar a trabalhar e deixar eles em paz um pouco, mas foi muito bacana, tá? Mas eu que agradeço também o convite de vocês, muito obrigado. Ótimo, e acho que em nome da nossa equipe toda do Conversa Cabergs, né, manda um beijão lá pro João e pro Rafa e agradece a eles também, porque de certa forma essa história é deles também e tá sendo compartilhada aqui com a gente, então agradece assim como ao B e ao Ítalo, né? Cris e Anderson, obrigado por terem vindo conversar com a gente. Obrigada pelo convite, obrigada pelas histórias, né, também, Lucimar. É um prazer, podem convidar a gente quando quiser, porque é o tema das nossas vidas que a gente quer contar para o mundo. Eu agradeço também o recado que eu acho que fica, é que se tu tem amor para dar, né, só não se sente seguro para entender isso,
busca informação, e acredito que esse tipo de movimento, assim como vocês estão fazendo aqui, ajuda a esclarecer isso de uma forma mais clara, porque vale muito a pena. É impensável a vida sem eles, né? E também eu não me vejo num outro modelo de vida que não seja esse como ele está hoje. Tá certo, pessoal. Obrigado mais uma vez. Obrigado a quem ficou com a gente até agora. Esperamos que tenham gostado tanto quanto nós gostamos dessa conversa. Eu sou o Pedro Pereira e, além da minha mediação, o episódio de hoje contou com pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho e Gabriela Perufo. A técnica é do Felipe Vilela e a coordenação editorial é de Dandara Flores, da Padrinho Conteúdo. Ficamos por aqui. Até o próximo Conversa Cabergs. Conversa Cabergs.